Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Oremos. Senhor, se o nosso coração essa noite estiver seco, ressequido, que a água da Tua palavra possa irrigar o nosso coração, para ouvir a Tua voz. Eu oro, Pai, para que nós todos essa noite possam entender e entrar totalmente no descanso que o Senhor nos proporciona no Teu Filho, e no nome dele é o que eu oro. Amém. Depois de uma semana toda de trabalho, a maioria da gente fala o quê? Sextou. Alguns aqui talvez trabalham de sábado. Quem trabalha sábado? Vixe, para você é sabadou. Mas essa expressão, ela quer dizer muita coisa. Ela quer dizer que esse anseio humano, depois de uma semana extenuante de trabalho, estudo, cuidar das coisas da vida, a gente quer descanso, a gente quer usufruir daquilo que o nosso trabalho tem que nos proporcionar. Também a gente almeja um descanso que o nosso coração ansioso, ele fica tentando buscar nas coisas algo que dê significado, algo que dê completude para nós. Quando a gente fala de descanso, quer dizer segurança, quer dizer completude, quer dizer segurança eterna. Quando alguém falece, a gente fala também o quê? Que descanse em paz. O coração do ser humano, após a queda, anseia por um descanso, anseia por um sextou. Um teólogo na história chamado Agostinho de Hipona porque era onde ele era bispo, ele fala o seguinte: fizeste-nos para ti, ó Deus, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti. O coração do homem, ele está inquieto, ele está buscando repouso, segurança, completude. E Agostinho, dizendo muito bem, fala que o coração do homem só deixa de ficar inquieto quando encontra descanso em Deus. Nós ansiamos, e quando nós não encontramos esse descanso em Deus, esse sextou em Deus, na sua pessoa, na sua presença, o nosso coração começa a fazer falsos descansos, que é o que nós chamamos de ídolos. O nosso coração, ele é como se fosse uma fábrica fabricando ídolos, porque o nosso coração anseia por algo que nos dê segurança, completude, alegria. Meus irmãos, o descanso, ele foi estabelecido na criação. Nós sabemos que Deus, ele criou todas as coisas, e daí Deus, entre aspas, mereceu um descanso. E no hebraico, o sábado, a melhor tradução para ele seria descanso.
Por isso que quando eu li Levíticos 23, versículo 3, fala que a convocação solene, o sábado, seria o sábado do descanso. Deus, meus irmãos, Ele estabeleceu o Shabá no hebraico, mas Deus não se cansa. Uma tradução também para que Deus descansou poderia ser que Deus parou, ou que Deus cessou a sua obra, ou que Deus, depois de ver tudo que Ele fez que era muito bom, Deus quis contemplar a sua obra. Então não é que Deus se cansa como a gente. Quando fala que Ele descansou, Deus parou, cessou, entrou num deleite para olhar a sua obra toda e dizer que era muito boa. Em Gênesis 2:2 diz isso, que Deus descansou. E daí em Gênesis 2, versículo 3, diz que Deus abençoou o sétimo dia e santificou o sétimo dia. O sábado, meus irmãos, era uma bênção. E era também um parâmetro teológico para Adão e para a humanidade. O sábado era como se fosse um parâmetro teológico, porque caso Adão obedecesse a Deus, ele entraria no sábado, no descanso eterno. Mas nós sabemos que Adão falhou. Então Adão, se ele passa naquele teste, ele entraria no sábado, ele entraria no descanso. Por isso, o último dia da semana, Adão trabalha e merece o descanso, se ele fosse aprovado no seu trabalho, se ele fosse aprovado na sua obediência, no seu teste que ele tinha naquele jardim. Por isso, meus irmãos, porque o nosso representante federal falhou, Adão, nós também hoje, nós temos um descanso que nós ansiamos, porque o descanso foi pedido no Éden. Por isso esse nosso coração anseia por uma cesta, aonde nós vamos nos deleitar. Então o pacto com Adão, meus irmãos, era: ele obedece e entra no descanso. Entender isso ajudará você a entender hoje o domingo, porque nós descansamos no domingo. Então ele trabalha do primeiro dia até o sexto dia, e se ele é aprovado no seu trabalho, ele merece um descanso. Depois, meus irmãos, Deus, ele pegou e colocou o sábado na lei. Primeiro lei criacional, depois no mandato espiritual e cultural que Deus deu para os homens, e depois nos 10 mandamentos, na lei moral. Deus precisa colocar o sábado, o descanso, na sua lei, porque Deus precisa nos mandar descansar. Então Deus manda na sua lei que a gente pare para adorá-lo, por causa do nosso coração na correria. Já viu quando você pergunta a alguém: como é que você está? E a gente sempre ouve: estou na correria. Então, por causa do nosso coração caído, Deus tem que colocar na sua lei moral, nos 10 mandamentos, uma ordem: pare, descanse e me adore. Nós precisamos que Deus nos mande fazer aquilo que é óbvio, por causa do nosso coração caído. Por isso os mandamentos: primeiro mandamento, não ter outros deuses, porque o nosso coração quer descanso em outros ídolos. Por isso o segundo mandamento, para a gente não fazer imagens de escultura, ou projetar uma ideia na minha cabeça de quem é Deus, ou de como adorá-lo, porque nós queremos, pela nossa imaginação caída, criar um estilo de culto que agrade a nós e não a Deus. Por isso nós precisamos do mandamento para honrar pai e mãe, nós precisamos do mandamento para não roubar, não adulterar. Deus precisa nos mandar fazer o óbvio, porque o nosso coração é caído, e mandar a gente descansar, porque o nosso coração está na correria. Nós não queremos descansar. Meus irmãos, a lei de Deus, ela sempre visou o bem, ela sempre visou a preservação da vida. Deus precisou dar leis aos homens para que o bem da sociedade, o bem da família fosse mantido. Esse é o espírito da lei. Entendo isso agora. O espírito da lei, o objetivo dos mandamentos de Deus é o bem da humanidade. Imagina você se os 10 mandamentos fossem obedecidos por todo brasileiro. Primeiro, não ia ter polícia, né? Não ia precisar de polícia. Advogado também, eu acho que não ia precisar de advogado. Imagina, meus irmãos, se toda a lei de Deus fosse obedecida. Então a lei de Deus, meus irmãos, ela é sinônimo da misericórdia de Deus para o bem da sociedade. O espírito da lei é preservar a vida.
A gente tem que olhar para a lei de Deus como um pai que está nos protegendo do nosso pecado. A gente tem que olhar para a lei de Deus como um pai que quer o nosso bem. Esse é o espírito da lei. Deus precisa nos mandar descansar porque nós estamos na correria. Em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 14, Salomão, ele entendeu muito isso e ele falou assim: atendei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nós estamos na correria, correndo atrás do vento. Por isso Deus tem que dar uma lei para a gente descansar. Meus irmãos, dada essa introdução, o contexto aqui para vocês entenderem, Jesus, ele já tinha feito alguns discípulos. Lembra a semana passada qual discípulo que ele fez? Levi, deixou tudo para seguir ele. Jesus já tinha alguns discípulos, mas a gente vê os fariseus que eles não param de andar atrás de Jesus. Já viu aquela expressão assim? Não te quero, mas não te largo. Os fariseus eram aqueles religiosos, conheciam a lei de Moisés. Eles não creem em Jesus, mas eles não param de andar atrás de Jesus, meus irmãos. Eles já tinham acusado Jesus de blasfêmia quando Jesus perdoa pecados do paralítico, lembram? Eles já tinham reclamaram porque Jesus comia com os publicanos e pecadores. Eles já tinham questionado por que Jesus não fazia jejum com os seus discípulos, assim como eles faziam com os discípulos deles. Agora, meus irmãos, a questão é sobre o sábado. Para um judeu, havia duas grandes marcas da aliança dele com Deus: se ele era circuncidado e se ele guardava bem o sábado. Eram as marcas da aliança. E essa noite, meus irmãos, esse texto vai nos mostrar que Jesus revela que o sábado existe para o bem da humanidade e que Ele, como Senhor do sábado, prioriza a misericórdia. Repito, Jesus está nos mostrando aqui essa noite, por meio da sua palavra, que o sábado existe para o seu bem. E Ele, ao se revelar como o Senhor do sábado, Ele prioriza o sábado, a misericórdia. Nós veremos em 3 pontos o perigo do legalismo, nós veremos Jesus como o Senhor do sábado e nós veremos o sábado cristão. Meus irmãos, o legalismo dos fariseus. Estudando mais o Evangelho de Lucas para pregar para vocês, eu estou entendendo por que Jesus chamou os fariseus. Em João no capítulo 8, no versículo 44, Jesus chama esses homens de filhos do diabo. Duro isso, né? Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus fala para os fariseus que eles eram filhos do diabo. Não é sem razão, porque eles acompanham Jesus com uma intenção maligna. Eles estão atrás de Jesus. No versículo 7 fala que eles estavam procurando para ver se acharem alguma coisa para acusar Jesus. Eles estão com as câmeras ligadas em cima de Jesus, eles estão com os olhos ligados em cima de Jesus. Ele vai errar e nós vamos ver o erro dele. Por isso eles fazem essas perguntas capciosas para Jesus, porque a sua motivação, eles seguem Jesus por uma ação maligna. Por isso eles são filhos do diabo. Meus irmãos, sobre o sábado, eles criaram 39 regras sobre o sábado. Eu não vou falar essas 39, senão a pregação vai ser só isso. Eles criaram 39 regras sobre o sábado, tornando a lei de Deus algo pesado, tornando algo que Deus deu para a bênção do povo, para que o povo pudesse parar e se reunir para adorar a Deus, tornando um fardo. Eles perderam aquilo que eu falei no começo, o espírito da lei, que era preservar a vida, fazer o bem. Tanto que em Marcos, no capítulo 2, versículo 27, Jesus diz a eles, esse mesmo episódio, mas o evangelista Marcos, no capítulo 2, versículo 27, diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Bem, meus irmãos, no versículo 2 de Lucas 6, eles questionam:
Por que os discípulos de Jesus estavam fazendo o que é lícito no sábado? Aqui aconteceu que era comum na lei, durante a colheita, aquelas espigas que caíam. Sabe quando você vai fazer uma colheita? Os meninos agora estão apanhando lá no condomínio a cerola, e algumas acerolas eles apanham e elas caem, e aquelas frutas que caíam não era para você pegar. Era o entendimento que Deus ia cuidar dos necessitados, que eles poderiam colher aquilo. Então os discípulos de Jesus, passando ali por uma colheita, eles viram aquelas espigas caídas e eles pegaram aquelas espigas para eles. Mas para pegar espiga você tem que trabalhar ela, tem que debulhar ela. E na interpretação dos fariseus, num sábado, isso não pode. No versículo 2 eles questionam por que estava acontecendo, e daí Jesus explica para eles. No versículo 3 e 4, Jesus pergunta para eles: vocês não leram? Ou seja, vocês não lêem a Bíblia não? Porque diz, meus irmãos, que os pães da proposição, o que era isso? Os pães que ficavam dentro do templo, apenas os sacerdotes poderiam comer aqueles pães. Mas daí Davi, num certo momento, ele estava numa circunstância muito difícil, ele estava correndo, fugindo. Davi, ele precisou comer aqueles pães pelas circunstâncias, para a provisão da vida de Davi e dos seus companheiros. Então perceba, meus irmãos, que por causa do espírito da lei, que é preservar a vida, Deus não julgou como errado Davi e os seus companheiros comer um pão que era apenas para os sacerdotes, porque era uma circunstância difícil. Eles talvez não encontrariam alimento em outro momento, em outro lugar. E se a lei é para preservar a vida, se eles estavam com fome, precisando de comer para fugir, Deus não julgou como errado eles comerem os pães que eram só para os sacerdotes. Jesus usa esse acontecimento para falar que aquilo que os seus discípulos estavam fazendo não era errado. E se Davi permitiu que os seus discípulos fizessem isso, ali estava quem era maior do que Davi, o nosso grande rei eterno, Jesus Cristo. Então ele também pode permitir que os seus discípulos colham as espigas, debulhem elas, preparem elas e comam no dia de sábado. Meus irmãos, eles abandonaram tudo, e as espigas caídas eram por isso mesmo, porque aqueles discípulos tinham abandonado tudo para seguir Jesus. Porque os pães da proposição eram 12 pães que eram colocados ali sobre a mesa, simbolizando também o suprimento de Deus, a provisão de Deus para o seu povo. 12 pães, 12 tribos de Israel. Então Jesus ali estava suprindo a necessidade dos seus discípulos, porque Ele prometeu que Ele iria cuidar dos seus discípulos. Então Jesus permite, assim como os pães da proposição eram o sustento de Deus para o seu povo, Jesus estava sustentando os seus discípulos, deixando eles comerem no dia de sábado. Diante disso, meus irmãos, Jesus deveria, num outro sábado, eu pergunto para você, curar ou não aquele homem que estava com a deficiência na sua mão no dia de sábado? Num outro sábado agora, na sinagoga, diz que eles estavam ali observando Jesus, para ver se Jesus curaria aquele homem no dia de sábado. No versículo 9 fala isso, e Jesus pergunta para eles se Jesus deveria ou não fazer isso. E eu pergunto para você, Jesus deveria curar aquele homem no dia de sábado? É claro que sim, porque Jesus veio, meus irmãos, para fazer as obras do Pai, e dentro das obras do Pai, que Jesus veio fazer, era fazer o bem para as pessoas, era abençoar as pessoas, era salvar as pessoas, era fazer aquilo que só Deus poderia fazer. Então Jesus fez aquela cura no dia de sábado. Em outro texto sobre isso, também em Mateus capítulo 9, versículo 13, Jesus disse: misericórdia quero e não holocaustos. Jesus sempre colocando o bem da vida, a misericórdia sobre as pessoas, do que receber sacrifícios e holocaustos e regras humanas. Meus irmãos, nós devemos então ter esse olhar, esse espírito da lei. Os mandamentos de Deus não são para o meu mal, mas para o meu bem. Tanto que Jesus mesmo disse em João capítulo 15, versículo 10, que permanecer no seu amor é obedecer os mandamentos.
Obedecer a Deus não pode ser às custas de prejudicar alguém ou negligenciar ou omitir fazer o bem. Portanto, meus irmãos, há situações em que é permitido deixar de fazer algo para o bem maior de algum necessitado. Repito, em alguns momentos é permitido deixar de fazer algo para o bem maior de algum necessitado. Como eu citei aqui na EBD do domingo passado, levar alguém no médico na hora do culto. Imagina, meus irmãos, você está vindo para o culto, e daí seu vizinho está lá passando mal, ou a mulher grávida está para dar o bebê, e você vira e fala para mim assim, para a pessoa: dia do Senhor, vem para o culto. Não, meus irmãos, a misericórdia que Deus quer, fazer o bem, preservar a vida daquilo, agrada a Deus. Ou imagina uma outra situação, você sabe de uma pessoa que está precisando comprar um remédio, e naquele mês você fala assim: não, esse é o meu dízimo, e você não tem uma oferta para dar para aquela pessoa. Não, meus irmãos, ajude aquela pessoa, ou dê parte para o dízimo para aquela pessoa, para que ela possa comprar o remédio. Diante disso, Jesus se apresenta no versículo 5. Ele fala: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No Evangelho de Lucas, Jesus vai falar várias vezes que Ele é o Filho do Homem, baseado na promessa que Deus fez na profecia de Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, aonde diria que viria um homem do céu com toda autoridade sobre tudo e sobre todos. Jesus dizer que é o Filho do Homem, Ele está falando: eu tenho autoridade sobre tudo e sobre todos, porque essas são as profecias que Daniel teve uma visão, Daniel 7, 13 e 14. E aqui nós vemos já Jesus tendo autoridade sobre várias coisas. Lembra no Evangelho de Lucas? Ele tem autoridade para perdoar pecados, Ele tem autoridade sobre as doenças, sobre os demônios, Ele tem autoridade para pregar a palavra. Lembra Ele na sinagoga, lendo Isaías 61, sobre Ele mesmo? E agora Jesus está mostrando que Ele tem autoridade também sobre o sábado. Ele tem autoridade sobre tudo, porque Ele descansou na criação, e foi Ele que deu os 10 mandamentos para Moisés. Dizer que é o Senhor do sábado, Jesus está falando assim: eu sou o legislador. E Ele, como legislador, Ele tem autoridade para interpretar e aplicar a lei da forma que Ele acha que é correta, porque Ele que deu a lei para Moisés e a lei para nós. Então, meus irmãos, nós não vivemos para aquilo que eu acho ou aquilo que eu sinto, mas aquilo porque Deus diz na sua palavra, porque Ele é o Senhor da palavra, Ele é o Senhor do sábado, Ele tem autoridade para legislar. Então, quando você vê uma lei de Deus, você tem que falar assim: Jesus é o legislador, e se Ele é o legislador, Ele tem autoridade sobre aquilo que Ele está falando. Cabe a nós o quê? Obedecer aquilo que Ele legislou. Cabe a nós o quê? Interpretar da maneira que Ele interpretou. Jesus, então, meus irmãos, ao dizer isso também, Ele revela mais uma vez a sua divindade. Ele já tinha feito isso em outras vezes, mas agora, como Senhor do sábado, Ele está falando das claras, escancarando para os fariseus que Ele sim é Yahvé do Velho Testamento. Ele sim é Deus, o Filho de Deus que se encarnou. Para entendermos, meus irmãos, o senhorio dele no sábado, é preciso entender também um pouquinho mais do sábado. O sábado, ele tinha duas grandes principais ensinos para o povo de Deus. Ele era uma lei moral, que está nos 10 mandamentos, mas o sábado também, ele era uma lei cerimonial. Como eu li Levítico 23, versículo 3, no sábado havia rituais extras. No sábado havia uma convocação solene. Então o sábado ele era uma lei moral e uma lei cerimonial. Mas, meus irmãos, o sábado ele era uma sombra da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo em Colossenses capítulo 2 para você ver. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17.
Vocês acharam? Colossenses 2:16 e 17 diz assim: ninguém, pois, julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Então caminha comigo até aqui. Sábado, lei moral e lei cerimonial. No sábado tinha cerimônias extras de culto a Deus. E Paulo diz em Colossenses 2, versículo 17, que o sábado era uma sombra de Cristo, porque a obra de Jesus por nós, meus irmãos, ela foi uma obra sacerdotal. Por isso eu li no começo do culto Salmo 133, onde fala do sumo sacerdote Arão, onde a bênção descia pela sua barba e caía nas tribos. A obra de Jesus Cristo para nós é uma obra sacerdotal. Ele é o sumo sacerdote de nós, e Ele, como nosso sumo sacerdote, cerimonialmente, meus irmãos, Ele cumpre todas as leis cerimoniais. Então o mandamento do sábado, ele é um mandamento cumprido em Cristo cerimonialmente. Nós não temos que fazer sacrifícios mais pelos nossos pecados, nós não temos que oferecer animais e aspergir o sangue dele sobre nós por causa dos nossos pecados, porque Jesus fez isso uma vez por todas. Então cerimonialmente Jesus cumpriu o sábado por nós. O sábado era uma sombra daquilo que Cristo faria por nós. Mas moralmente, meus irmãos, o sábado ele ainda continua. Jesus é o Senhor do sábado. Ele é o legislador e Ele é o cumprimento. Tanto que em Hebreus, no capítulo 4, vai dizer: aquele que creu nas boas novas, aquele que creu no Evangelho, já entrou no descanso de Deus. Aquele que creu na palavra de Deus, que deu ouvidos ao Evangelho, diz que resta um repouso para os que creram. Hebreus capítulo 4 diz que aquele que creu já entrou no sábado do Senhor, já entrou no descanso do Senhor, porque cerimonialmente Jesus já cumpriu todas as cerimônias exigidas no sábado. Então, se você creu no Senhor Jesus Cristo, Hebreus capítulo 4 fala que você já entrou no sábado. Então, se o nosso coração anseia por um descanso, e se Jesus é o Senhor do descanso, o nosso coração anseia por Jesus. Repito, é uma lógica. Se Jesus é o Senhor do descanso, e Ele cumpriu o descanso, toda a cerimônia do descanso no nosso lugar, e o nosso coração anseia por um descanso, o nosso coração anseia por Jesus. E toda vez que nós procuramos descanso em alguém ou em outra coisa, esse descanso é uma falácia, é um sextou que não existe. Então, meus irmãos, pode dizer sextou com propriedade todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer para alguém que está ali no caixão: descanse em paz, alguém que creu no Senhor Jesus Cristo. Tanto que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, ele fala: justificado, pois, pela fé, mediante a fé no nosso Salvador Jesus Cristo, temos paz com Deus. Temos paz com Deus mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que creu tem paz com Deus, pode descansar em paz no caixão, e pode descansar em paz das suas obras. Mas e o homem da mão ressequida? Vamos falar dele? Enquanto eu tomo minha água, leia o versículo 10. Foi curado? Foi curado? Vocês leram? Foi curado. Jesus, quando encontra fé e a sua misericórdia, a gente sempre vê na Bíblia, cura. A vontade de Jesus de curar encontra a fé, e a misericórdia dele cura os pecadores. Mas, meus irmãos, mais uma vez
O problema não é aqui físico. Lembra do paralítico que eu falei que o grande problema dele não era a sua paralisia? Tanto que Jesus fala para ele primeiramente, os seus pecados estão perdoados. Meus irmãos, mais uma vez, o problema aqui, ele não é físico. Há um problema espiritual nesse acontecimento mais importante que nós devemos falar aqui essa noite. Essa palavra ressequida, que está no versículo 6, com o homem da mão ressequida. Eu fui ver em outras versões da Bíblia, em outras traduções, e daí eu fui no original, no grego, para me tentar entender o que seria uma mão ressequida. Meus irmãos, a tradução no grego é uma palavra shera, que significa no literal seco, murcho ou árido. Seria mais ou menos uma terra que seca, sabe o sertão quando está sem chover vários meses? Ali está shera, que é a palavra grega para a mão ressequida. Então eu fiquei imaginando assim, por que o Espírito Santo inspirou o evangelista que narrou as histórias que aconteceram, usar uma palavra com uma mão deficiente, como uma mão que tivesse seca, nesse episódio? Porque o grande problema naquela sinagoga, meus irmãos, não era aquela mão seca. O grande problema naquela sinagoga era a sequidão dos corações incrédulos. Curar aquela mão seria fácil. O grande problema daquela sinagoga era aqueles corações de pedra que precisavam nascer de novo dos fariseus. Quando corações ressequidos como aqueles homens se tornam religiosos, é pior. Quando homens religiosos que não nasceram de novo, mas aprenderam uma religião boa, mas os seus corações ainda são ressequidos, não nasceram de novo, é pior. Porque eles se tornam malignos em nome de Deus. Eles se tornam alguém que busca fazer o mal em nome de Deus. Eles querem matar quando eles não vejam que tem razão. No versículo 11, meus irmãos, diz que eles ficaram cheios de furor. Nos outros evangelhos falam que eles começaram a procurar agora uma maneira de matar Jesus. O problema naquela sinagoga não era daquele homem da mão ressequida, era aqueles corações secos, e de que cultuam a Deus, conhecem a palavra de Deus, a letra, mas os seus corações não nasceram de novo, seus corações estão secos. Como é importante, a gente sempre ora pela nossa saúde, não é mesmo? Nós devemos orar mais, meus irmãos, pelo nosso coração, para que o nosso coração não venha ficar seco como aqueles fariseus. Nós precisamos sempre regar o nosso coração com a água viva da nascente da palavra de Deus, porque a nossa fé, meus irmãos, não é sobre decorar versículos. Aqueles homens conheciam a Torá, eles decoravam a lei. Ser um cristão não é decorar versículos, não é ter uma religião, vir à igreja regularmente apenas, dar o seu dízimo, mas o coração às vezes seco. E porque o coração está seco, odeia. Fica olhando para ver se acha algum defeito para poder acusar. Era isso os fariseus. Corações secos. Que Deus nos proteja, meus irmãos, dos fariseus, mas que Deus nos proteja também de ser um deles. Porque aqui nós vemos que eles procuram ver os erros de Jesus, procurando ver os erros dos outros. Diz que eles não se importam com o próximo, eles não estão celebrando a alegria daquele homem que era sua mão curada, e eles criam regras sobre regras, tornando a obra de Deus um peso, um fardo, com seus corações ressequidos. Mas mesmo interpretando errado, os sábados, meus irmãos, era importante, não da maneira que eles entendiam. E agora, na perspectiva de Jesus ser o Senhor do sábado, eu quero falar o que nós chamamos do sábado cristão. Jesus é o Senhor do sábado. A igreja de Atos, eu li hoje um texto na liturgia, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 a 3, onde as coletas eram no domingo. Outro texto em Atos capítulo 20, versículo 7, diz que a igreja se reunia no domingo. Meus irmãos, assim como Deus cessou a obra da criação no sábado,
Jesus cessou a obra da redenção, onde Jesus estava conciliando consigo todas as coisas, onde Jesus estava redimindo a nova humanidade. Jesus cessou no domingo. Na redenção, Jesus estava redimindo toda a humanidade. Então Deus cessa para a obra da criação no sábado, Jesus cessa para a obra da redenção no domingo, aonde Jesus está redimindo todas as coisas e criando a nova humanidade. Então, por causa, meus irmãos, da ressurreição de Jesus no domingo, por causa das aparições de Jesus, especialmente no domingo, por causa da descida do Espírito Santo no domingo, por causa das reuniões da igreja onde nós vimos que eles se reuniam no domingo, por causa dos relatos dos pais da igreja, da patrística, que domingo era o dia de culto, os reformadores concluíram que o sábado cristão é o domingo. Vamos lembrar do pacto de Deus com Adão? Obedece, descanso. Lembra? Agora no pacto com Cristo, como é que é? Eu já descanso naquilo que Cristo fez, então agora eu obedeço. Percebe a diferença do pacto das obras, o pacto da graça? Adão obedece, descansa, ele falha. No pacto com Cristo que ele faz com o seu povo, nós descansamos naquilo que Cristo fez e agora nós trabalhamos e obedecemos. Quem trabalha merece descanso. Nós sabemos que não merecemos o descanso eterno. Por quê? Porque nós falhamos no nosso trabalho. Nós falhamos em todo o nosso trabalho de obedecer a Deus. Então nós não merecemos e não vamos conseguir o descanso pelas nossas próprias obras. Mas o que Jesus vem e faz? Ele no nosso lugar, ele faz aquilo que era impossível para nós, cumprindo a lei no nosso lugar. Ele vai para aquela cruz e leva toda a ira de Deus sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele ressurge no domingo. Então quando nós cremos na obra dele, nós já começamos a nossa vida com Deus descansados, salvos. Então agora partimos para o trabalho, já descansados. Agora partimos para a obediência, já salvos. O apóstolo Paulo disse isso em Romanos 4, versículo 4 e 5. Romanos 4, 4 e 5, se puder projetar, é importante a igreja ler. Romanos 4, versículo 4 e 5. Olha o que diz: ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Nós, os que cremos, meus irmãos, já entramos no descanso do Senhor. O descanso é o Senhor. Jesus é o Senhor do descanso. Jesus é o Senhor do sábado. Então, como nós tínhamos circuncisão, Páscoa e sábado na velha aliança, na nova aliança nós temos o que? Batismo, ceia e domingo. Mas agora sem legalismos, sem farisaísmos, porque a lei, o espírito dela é o que? Preservar a vida. Então, meus irmãos, há profissões, há trabalhos que vão ter que ser no domingo. Bombeiro, enfermeiro, médicos, eles precisam trabalhar no domingo. Nós não vemos a lei mais como o peso, o fardo da velha aliança. Nós vemos agora a lei como a leveza da nova aliança. Às vezes o seu patrão vai te exigir trabalhar no domingo. Às vezes o governo vai te exigir fazer uma prova no domingo. Ou seja, haverá circunstâncias especiais que não é errado comer os pães da proposição. Vocês estão entendendo? Há circunstâncias que não serão errado nós comermos os pães da proposição. Por quê? Deus está preocupado com a vida. Deus está preocupado com a misericórdia sobre o seu povo. Então, quando eu disse, meus irmãos, num EBD aqui, que faltar ao culto é pecado, eu não tive tempo para me explicar. Faltar ao culto é pecado se você faltar ao culto à toa. Faltar ao culto é pecado se você coloca os seus interesses pessoais em primeiro lugar e não atende à santa convocação do descanso no dia do Senhor. Os motivos para faltar num culto
eles têm que ser os mesmos que vão te tirar amanhã do trabalho na segunda-feira. Se a chuva te tirou do culto hoje, ela teria que ter tirado você também do trabalho amanhã. Mas, meus irmãos, convenhamos, tenhamos bom senso. Se a sua tia está no médico, você precisa visitar ela, isso agrada a Deus. Se você vai ajudar um enfermo nesse dia, se você é obrigado a trabalhar nesse dia que seu patrão exige, você pode comer os pães da proposição, você pode curar um enfermo no sábado, isso vai agradar a Deus. Esse é o entendimento da nossa teologia. Mas só vai conseguir entender o princípio do domingo, o dia do Senhor, quem já entrou no descanso. Só aqueles que o seu coração já sossegou em Cristo vai conseguir não obedecer à lei pela letra, mas também não desobedecê-la, porque tem temor e honra a Deus por aquilo que Ele nos pede. Meus irmãos, talvez você está aflito, ansioso, precisando de paz e repouso. Tem alguém aqui assim? Aflito, ansioso, precisando de paz e repouso. Calma, há um chamado para você essa noite. Esse chamado está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, onde o Senhor Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você está aflito, seu coração está precisando de repouso, pode vir descansar no Senhor essa noite. Você ainda não entrou no sábado do Senhor, não entregou sua vida para Jesus, faça isso hoje. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus e encontre paz com Deus. Creia na obra sacerdotal do Senhor Jesus a seu favor. E, meus irmãos, vale um alerta para nós: cuidado com o ressequimento, não das suas mãos, mas cuidado com o ressequimento do seu coração, porque esse odeia, e esse ressequimento é maligno. Regue o seu coração todos os dias com a água viva que vem da palavra. Todos os dias vai para essa palavra, para você regar o seu coração, para que o seu coração esteja sempre molhado, irrigado pela palavra de Deus, porque senão, meus irmãos, nós temos um potencial de nos tornarmos um fariseu. Regue todo dia. E hoje o chamado final termina. Descanse no Senhor Jesus Cristo. Faça sua oração agora por isso.